milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, bem-vindo ao Espiritismo Responde, bem-vinda ao Espiritismo Responde, aqui na Rede Amigo Espírita. É com muito prazer que a gente se encontra mais uma vez com Wagner Gomes da Paixão. Boa noite, Wagner. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos aqueles que estão aí partilhando conosco as belezas da doutrina espírita. Com certeza, partilhando mesmo. E você, tem alguma dúvida sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo? Então envia para a gente. O e-mail é muito simples para você participar e as perguntas serão, vamos dizer assim, de certa forma, direcionadas pelo e-mail, tá bom? Para que a gente não fique com o chat aqui com muitas perguntas, o pessoal depois fica sentido com a gente. Então, espiritismoresponde@gmail.com para você enviar a sua pergunta. E Wagner, a gente já vai começar o programa, porque o tempo é curto, né? Como diz o filósofo, então a gente vai aproveitar aqui para já começar com uma pergunta do Álvaro Seixas. Ele nos deseja boa noite e ele pergunta: Wagner, poderia indicar algum livro que explique as simbologias existentes do Velho e Novo Testamento segundo a ótica espírita? Outra pergunta: os autores dos evangelhos tinham a intenção de passar mensagens profundas como as comentadas no programa Evangelho Redivivo? Bom, a gente é suspeito para falar porque a obra é do Honório, né? E foi por nosso intermédio. Mas o livro As Chaves do Reino trabalham a conexão dos símbolos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, pela visão espírita, né? É uma obra psicografada por Honório Abreu Espírito, através da nossa mediunidade. Então, essa obra realmente ela tem uma amarração extraordinária para quem tem interesse de entender alguns símbolos do Antigo e do Novo Testamento. E sobre os discípulos de Jesus, se a gente for estudar a história com o subsídio que a gente tem, graças à mediunidade do Chico, nós vamos perceber que os apóstolos, que são os ex-discípulos, porque eles vão se entregar ao trabalho, então eles se tornam apóstolos de uma causa que era o cristianismo primitivo. Eles se embeberam e foram tão preparados para Jesus, mas eles não foram preparados, por exemplo, como um professor que prepara um aluno para dar aula, não. Eles foram preparados por Jesus para viverem aquela plataforma divina que ele estabeleceu na Terra com a sua conduta, com a sua vivência. Então, eles que se embeberam, né, por 3 anos com esse mestre dos mestres, e realmente assistiram coisas, dialogaram com ele, porque o diálogo de Jesus com os discípulos na intimidade, segundo João, era diferente do diálogo que ele tinha com o povo, em razão dos níveis evolutivos muito diversificados da ignorância dominante na época. Então ele preparou os discípulos dentro das lutas que eles, como um colégio de amigos, de, vamos dizer assim, sonhadores com um reino diferenciado na Terra, estabeleceu. Então, eles escolheram isso. E a preocupação, a primeira, segundo registros históricos, foi exatamente anotar para não se perder. Porque, como eles eram oriundos do povo hebreu, né, e ali era a Judéia, e eles estavam ali como judeus legítimos, né, a maioria deles, então a gente vai ver o seguinte: eles eram seguidores de profetas e seguidores da lei antiga. Então, Jesus aproveita esse material, aproveita tudo isso para ensiná-los a avançar, tanto no entendimento quanto na interpretação. Porque Jesus, ele foi um revolucionário, né?
Ele foi um revolucionário nesse sentido, porque ele disse o seguinte: não vim destruir a lei, mas ele não se deteve naqueles artifícios religiosos que foram, inclusive, utilizados para culpá-lo do que ele não tinha culpa e crucificá-lo como um bandido, o pior bandido da época. Vocês notem que o judaísmo usou isso, as intrigas, e usaram aquelas, vamos dizer, usaram aqueles mandamentos, aquelas regras ortodoxas para inculpar Jesus e destruí-lo, porque ele abalava os fundamentos da religião falsa que eles viviam. Se você pensar quem era Caifás, Caifás era um político sem vergonha. Aquilo não era um religioso nunca. Ele usava a religião para fazer política, politicalha, né, na linguagem de Rui Barbosa. Então você nota que eles são criminosos. O Anás, que era o sogro do Caifás, zombou de Jesus no templo. Você via aquela vaidade e presunção pura. Então, o que aconteceu? Os discípulos embeberam-se da verdade, que nunca ninguém interpretou como Jesus, porque o papel de Jesus era interpretar, porque a revelação já tinha. Só que ele veio interpretar, ele veio viver, porque alguém precisa viver para mostrar o alcance de uma revelação. Por isso, Chico viveu a mensagem espírita, abrindo mão da própria vida para que a gente entendesse o que é a mensagem espírita. É o Evangelho Redivivo. O Chico viveu o que os cristãos autênticos viveram em toda a história humana. Os autênticos, não estou falando de quem usa religião, não. Porque as religiões, infelizmente, estão usando do Cristo para ou ganhar dinheiro, ou ter poder, ou influenciar a política. Né? Eles querem o reino da terra. Enquanto Jesus trabalhou o caminho para o reino de Deus. Então, nós respondemos ao nosso irmão que os apóstolos tiveram sim a preocupação de manter a revelação divina ou os fatos maravilhosos de Jesus, não só na oralidade, que era um hábito, um costume do povo hebreu, mas de registrar. E era muito difícil registrar na época. Mateus, que é o Levi, que é um dos discípulos, um dos primeiros que foram chamados por Jesus na coleteria, porque ele era coletor de impostos, ele tinha cultura. Então, ele foi o primeiro a anotar. Então, existiam os pergaminhos que eram as anotações de Levi. E foram estas que Paulo levou para todo lado, para ensinar as pessoas. Então, a gente vai ver esses relatos no Paulo Estevam. Então, começou por ele. Depois, as anotações de Marcos, né? Lucas fez as anotações, muito culto, a pedido de Paulo, que não podia colher de Maria, né? Aqueles que conviveram com Jesus. Lucas fez isso. E nós temos depois o Evangelho de João, que foi o último, né? João foi o último discípulo a desencarnar, já velhinho. Então, nós temos os registros, né? Mas, olha, por mais que se diga que teve adulteração, em 1950, mais ou menos, no Mar Morto, os pergaminhos que foram encontrados jogaram muita luz sobre a situação. Então, hoje a gente tem, assim, uma gama de comprovações desses ensinos, né? Então, nós temos, assim, vamos dizer assim, prismas diferenciados desses ensinos. E eles confirmam essa autoridade, essa autenticidade da vivência de Jesus, inaugurando o quê? Não mais uma religião interpretada pelo homem, mas a verdadeira religiosidade, que é a pura espiritualidade dele. Um ser divino, um ser puro, vivendo a lei de Deus, para que a gente pudesse entender que Deus é amor. Então, a gente resume mais ou menos assim, para você ter uma ideia, tá? Mas é muito interessante porque Jesus, ao invés de negar a revelação, por exemplo, os 10 mandamentos e muitos ensinos dos profetas, ele confirma. Mas ele resume tudo em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Isso é toda a lei dos profetas. Muito bom. A Lorena Braga, a pergunta dela tem a ver com o cego de Jericó, que ela está na dúvida, quando Jesus, depois de curá-lo, diz, não entres na aldeia, ela pergunta, poderia ser entendido como estar no mundo sem ser... É o de Betsaida esse. O de Jericó estava em Jericó. Esse estava em Betsaida, ele foi levado. Como ele é muito vicioso, o quadro dele é de vício, não é igual ao outro. O outro estava à margem do caminho. O outro, assim, perdeu a capacidade de se situar, de enxergar a verdade. Mas ele ouvia, e ele estava junto do caminho, ele estava próximo.
Ele não estava rompido com o caminho. O outro não, o outro foi trazido a reboque. Levam ele até Jesus. Quando Jesus fala, entre em casa, vai para casa, mas não entres na aldeia, é exatamente não entrar no circuito dos vícios ou da deturpação que ele fez da vida, entendeu? Entrar para casa é entrar para dentro de si, mas não entre no cipoal dos seus vícios, das suas complicações. É mais ou menos Jesus dizer para aquela mulher que foi apanhada dentro do adultério assim, ninguém te condenou, muito menos eu. Vai, não peques mais. O que é isso? Não volte a repetir isso. Entendeu? É por aí. Ela entendeu bem. Mas a gente tem uma pergunta aqui da Maria do Carmo Souza, que ela é extensiva, né? Silva, melhor dizendo. Eu gostaria de saber uma coisa. Perdi meu marido há 9 meses. Ele foi assassinado quando chegava em casa à noite por pessoas que estavam drogadas. 15 dias antes do seu falecimento, eu virei para ele e disse assim: a vida é uma ilusão, pois na mesma hora que estamos com uma pessoa, já não estamos mais. E ele concordou, dizendo que a vida era assim mesmo. Não sei de onde tirei isso. Outra coisa que aconteceu foi que virei para ele e disse: parece que vai acontecer alguma coisa muito boa para nós. Talvez seja sua aposentadoria que vai sair. Era uma sensação muito boa que envolvia nós dois. Outro detalhe: um dia em que eu estava sozinho em casa, antes dele falecer, vi à noite um flash brilhante no meu quarto que me assustou. Pensei que eu estava morrendo ou que se relacionava à morte de minha mãe, que tinha ocorrido há um mês antes. Só que aconteceu foi o desencarne dele, de uma forma violenta e inesperada. Ele tem vindo muito nos meus sonhos. Em desdobramento, já o vi sentado 2 vezes perto da minha cama de madrugada, fora os inúmeros sonhos que tenho com ele. Nós nos amávamos muito e não temos filhos. Um outro detalhe: quando rezava para ele dentro de uma igreja de dia, me senti muito mal e só percebi meu espírito voltando para o corpo. Nesse momento também pensei que tinha desmaiado, mas não foi isso que aconteceu. Foi a primeira vez que vi meu espírito fora do corpo. Me ajude, por favor. Beijos, obrigada. Maria do Carmo, de Belo Horizonte. É um caso doloroso, sim, no aspecto da violência com que aconteceu, mas não em razão dos acertos. O que a gente poderia dizer para nossa irmã dentro do espírito de solidariedade, porque a gente sabe que perder um amor, perder entre aspas, né, uma visão bem humana, perder um amor não é fácil, e a gente que é espírita, a gente não se sublimou suficientemente nesse sentido, porque a gente sente falta mesmo das pessoas, falta física, e a gente entende, né? O Chico entendia isso, por isso ele abraçava as mães, os pais, as pessoas que perderam seus afetos, e muitas vezes chorava com eles, em razão de que não é fácil, né? Não é fácil. Mas nós estamos aqui para trabalhar moralmente, nós não estamos aqui para passear. O que a gente poderia dizer, por tudo que ela relatou, que é uma sequência de acontecimentos e de sinais que demonstram que havia uma espécie de programação, em que ele certamente se limpou de débitos pretéritos. É muito triste ver que, em razão de desvios de conduta, de drogatização, nossa juventude e muitas pessoas mais maduras perdem o rumo dos seus compromissos e daquela vibração ideal do processo reencarnatório, porque a droga altera tudo, todo o biorritmo humano, toda a manifestação vibratória da mente através do cérebro e, naturalmente, conspurca as emoções. Então, a pessoa se autodestrói com a droga. Nunca nós conseguiremos, dos espíritos, qualquer afirmativa de que droga serve para alguma coisa. Nunca. Ela só é terapêutica na medicina, mas fora disso é um monstro que obsidia e destrói a pessoa e as pessoas ao redor. A droga é a grande vilã, o processo mais profundamente obsidente que nós temos na atualidade. Desde que autoridades e, vamos dizer assim, os mais abastados começaram a utilizá-la para prazer ou para negócios. Porque não começou de baixo do pobre, começou lá de cima, infelizmente, né? Então, o histórico da droga é o histórico da elitização irresponsável. Mas esses vão pagar muito tempo pelo que eles fizeram, né? Vamos dizer assim, esse processo de destruição. Então, fechamos esse parêntese.
É muito triste isso, mas acelera o mal que domina no mundo. Então, o seu esposo, ele foi vítima, e é o que o Chico falou. O Chico Xavier sempre falava assim: todo dia eu peço a Deus para ser vítima e nunca algoz. Então, a gente lembra de Jesus: é necessário que o escândalo venha, porque somos devedores, somos necessitados de lições, de ajuste, de expiação, oriundas de outras existências em que nós somos irresponsáveis. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, mas ele estava inconsciente porque usou droga. Usou, mas tinha opção de não usar. Por mais que a pessoa sofra, você pode pegar, por exemplo, para justificar umas coisas assim, você fala assim, mas existem pessoas que são notáveis na sociedade e que tiveram uma infância traumática. O Chico teve infância traumática. Por que ele não optou pela revolta? Por que ele não optou? Mas aí você está falando de gente boa. Mas todo mundo é bom? Porque todo mundo é filho de Deus? Ninguém reencarna para fazer o mal? Isso é uma opção do indivíduo. Não há destino maléfico para ninguém. Nunca vai existir uma reencarnação. Outro dia uma pessoa perguntou, o Judas reencarnou para poder entregar Jesus? Não. Aquilo foi opção dele, livre-arbítrio dele. Mas Jesus tinha que ser entregue, estava escrito. Alguém entregaria, mas não precisava ser Judas. Ele, na verdade, se candidatou por causa do livre-arbítrio. Mas não existe isso. Mas ele falou que Pedro ia negá-lo 3 vezes, porque ele conhecia as probabilidades de Pedro. Como senhor do nosso mundo, ele sabia o que abundava e o que era mais fácil sair do coração de uma pessoa e da outra. Então, isso é uma presciência. Tem médiuns que fazem prognósticos muito certeiros nesse sentido. Então, a gente diria à nossa irmã que ela tranquilizasse o coração. Essa conversa que ela teve com ele, essas ideias que correram, funcionaram por preparação. Eu estive em Uberaba, num dia em que o Chico psicografou uma página linda. Ele estava psicografando cartas, isso na década de 90, no começo da década de 90. Então, o Chico recebeu uma carta para uma senhora de São Paulo, ou para uma família de São Paulo, e quando ele leu a carta era impressionante, porque a mulher dizia assim, olha, vocês se lembram que meses antes, eu não sei por quê, eu senti vontade de frequentar a Seixonoye. E eu comecei a frequentar aquelas reuniões da Seixonoye, mas eu não sabia que aquilo já era uma intuição que eu recebi, porque aquelas reuniões da Seixonoye me prepararam para o meu desencarne, que viria sem aviso prévio. Mas aquilo já era uma bênção divina, me preparando a mente e o coração para aceitar ideias mais transcendentes, porque eu deveria me desligar prontamente do corpo. Na carta, ela relatava detalhes desse acontecimento. Então, eu digo para você, minha filha, vocês foram preparados pelo diálogo que vocês tiveram, pelos sonhos, né? Pelas sensações. Vocês foram preparados. Ele precisava resgatar. E a prova que você passa, separada somente fisicamente do seu amor, porque você consegue identificá-lo presente, e realmente não é fácil deixar o amor da gente, e você deve ajudá-lo a entender que vocês não vão se separar, que ele precisa realmente só se preparar para a vida espiritual. Você deve dar esses conselhos, orar junto com ele e pedir a ele, assim, eu estou aqui, o nosso amor é para sempre. Fala para ele, fique tranquilo, preste atenção nos amigos espirituais que estão cercando a nossa casa, porque você vai ser conduzido para um tratamento e você vai voltar muito melhor, e eu vou estar te esperando. Fale para ele. Então, tudo que está acontecendo com você foi exatamente uma programação espiritual. Agora, a gente lamenta muito esses autodestruidores que destroem as vidas alheias por pura inconsequência. Eu digo inconsequência deles, porque é uma opção, mas é jovem, não sabe o que está fazendo. Sabe sim. O espírito sabe. O espírito sabe. O corpo pode até não corresponder, mas na essência, a alma, o espírito sabe. E, por inconsequência, daqueles que patrocinam um mal tão grande na sociedade. Porque tem muito vilão oculto aí, por trás de droga. Muito vilão. Mas eles vão responder por isso. E não vai ser na Terra. Eles não ficam na Terra. Eles vão para um mundo muito duro. Eles vão ter que aprender de novo o beabá da evolução. Mas que Deus te abençoe e te dê muita força e muita luz para o seu caminho. Vá com fé. A vida continua. Sempre.
Espero que tenha respondido, Júlia Couto. A Maria do Carmo Souza Silva, ela está perguntando, Wagner, meu marido faleceu há 10 meses. É esse que você acabou de ler. Foi isso. Foi esse que eu acabei de ler? Então é a sequência, porque ela está perguntando com relação às conversas e ela não se lembra dessas conversas. Ela quer saber a causa. Fica na alma, porque só médium que tem desdobramento consciente é que consegue reter. Mas fica na alma, pode ficar tranquilo. O importante é que vocês estão juntos, daqui a pouco ele vai dar uma desaparecida e depois ele volta muito melhor. O processo é assim. A princípio a pessoa fica mesmo no ambiente familiar, até ter condição de ser conduzida, mas ele está bem, está sendo protegido, viu? Está tudo certo. Deus usa o tempo, não a violência. O Márcio Rosa pergunta assim, gostaria de saber se em nosso sistema solar existe algum planeta em que existem seres encarnados no mesmo padrão denso igual ao nosso, de maneira que se conseguirmos chegar até lá, veremos estes seres, senão onde estaria este orbe mais próximo a nós? Nós temos notícia por Emmanuel de um orbe de Capela que na época em que a Terra era primitiva, ele estava vivendo o período que hoje nós vivemos, de expiação e prova para a regeneração. E ele explica que esse orbe de Capela, um dos mundos de Capela na constelação do Cocheiro, tinha muitas afinidades com a Terra. E por isso aqueles espíritos que estavam com dificuldade de evoluir moralmente, eles foram trazidos para cá porque uma minoria atrapalhava a evolução da maioria. É o que está acontecendo agora com a Terra. Então existe um mundo que nós não temos informação de onde que guarda afinidades com a Terra, mas que é primitivo e que tem uma natureza muito parecida com a nossa já vencida. É para lá, nesse mundo primitivo, que os espíritos que estão deixando a Terra, porque não evoluíram moralmente. Eu acabei de falar de muitos criminosos aqui, criminosos de colarinho branco, criminosos porque perderam o rumo na drogatização, na irresponsabilidade, no crime, esses serão conduzidos para esse mundo, para aprenderem com a dificuldade, com a rudeza dele. Mas nós não temos definido pelos espíritos, porque seria uma especulação muito grosseira. Muito bom. O Neilton pergunta, o Neyton, melhor dizendo, quando haverá ética na política brasileira? O Brasil carrega um karma muito pesado nessa área? Olha, nós temos uma informação de pessoas que estiveram com o Chico, que o Chico disse que ia demorar muito para, no mundo, não é só no Brasil, para a corrupção e para a pornografia desaparecer. Porque são distúrbios, né? No trato com o poder e com o dinheiro e com a sexualidade, que é uma riqueza também. Então ele falou que levaria muito tempo. Mas nós estamos observando, aí nós temos dados. Quando Emmanuel diz, 2057, que a regeneração se implanta na Terra, começa na Terra, em estudos levados a efeito por um Honório Abreu, que não é qualquer mente, qualquer pessoa, por causa da sua bagagem doutrinária evangélica, profunda compreensão do pensamento de Emmanuel, da obra kardeciana e do Evangelho de Jesus, ele deixou o seguinte recado: ao que consta, segundo informações de Emmanuel, em 2057, não haverá mais expiação na Terra. Prova, sim, mas expiação não. E se não há expiação, espíritos de grande comprometimento, principalmente coletivo, como a corrupção, como, por exemplo, os vilões que atacam grupos de pessoas, perseguem. Então, a gente está vendo aí muita coisa estranha. Esses elementos que não têm humanidade, que ainda não conseguem sentir que as pessoas só mudam de cor de pele, de tipo de cabelo, de língua e de cultura, de clima, mas os espíritos são os mesmos criados por Deus, essas pessoas não ficam aqui. Não vão ficar. Porque são elas que criam os bolsões de miséria, de violência e de agressão, de exclusão, ou a política de exclusão. Esses não ficam. Não ficam. Então a gente está vendo o seguinte: uma providência muito grande dos espíritos de trazerem entidades ou espíritos já mais preparados para a espiritualização, para a humanização, para
a fraternidade. Então, essas crianças que têm nascido, elas estão vindo com um selo, não de pureza, não de perfeição, mas com caracteres muito avançados, muito dispostos a uma vida mais enxuta e mais fraterna, mais solidária, em bases de leveza e não mais de complexidade em razão de poder, de preconceito, de vaidade, de exclusão. Entenderam? Elas não criam sistemas. Para elas as coisas são como são. Então elas vão por um movimento ético. Você disse muito bem, porque não é religião que muda. É a força da ética desenvolvida pela pessoa, que as religiões podem inspirar em razão, principalmente do Evangelho de Jesus, que é um livro de conduta moral. Então a conduta moral pode inspirar princípios éticos, ou a manifestação ética do indivíduo. Então você nota que isso está acontecendo. Então o que vai acontecer? A substituição. Então o que poderia levar 300 anos pode levar décadas, por causa da separação do joio e do trigo, ou dos bodes e das ovelhas. A gente está confiando muito de que algo está acontecendo, nesse sentido de desencarna, mas não volta mais para a Terra. Os vilões, os criminosos, principalmente aqueles que pervertem as propostas, as leis, as religiões, a política, porque política e religião e a questão afetiva, não pode brincar com isso não. Quem brinca, está brincando com fogo, não sabe o que vai encontrar depois, e não sabe quando que vai se recuperar. Então a gente está vendo uma intensificação de problemas, porque o Evangelho segundo o Espiritismo explica que quando o sofrimento recrudesce, quando ele aumenta muito, é sinal de que a mudança está se processando. Vem um período novo aí. A gente pode confiar nisso. Porque Deus é amor, né? E misericórdia. A Rose de São Paulo. Gostaria de saber se quem fez aborto ainda muito jovem, na maturidade, através dos estudos espirituais, tomou consciência e se arrependeu e sente remorso, o que poderia fazer para se redimir deste erro? A pessoa... A gente precisa estudar que existem ações que a pessoa pratica, né? Outro dia a gente viu uma live do Divaldo em que ele falou que ele estava vivendo um problema tão grande que ele subiu no elevador Lacerda e ia pular. Quando ele pulou, a irmã dele tinha suicidado. Ela aparece para ele e fala, não faça isso. E aí ele desmaiou. Ela o salvou do suicídio, porque ele ia suicidar, ele tinha preparado tudo para suicidar. E você veja que o Divaldo teve uma vida muito útil, de prestação de serviço, trabalhando cultura, criou muitos filhos na Mansão do Caminho, ajudou muita gente que era excluída, né? Principalmente os negros, né? Porque a gente tem aqui no país, como na América do Norte, um preconceito muito grande. E os negros, desde a escravidão, eles são muito excluídos e são muito... A raça negra, né? Os pretos, falando de indivíduo, que é o correto. Então você vê que eles são muito perseguidos, muito excluídos. Então o Divaldo fez um trabalho impressionante, né? Então, assim, a pessoa muitas vezes se equivoca num ato, numa coisa, mas a vida dela depois é tão enobrecida, que o amor cobre a multidão dos pecados. O que eu vou fazer? Ama. Eu vou te dizer para você adotar um filho porque você fez um aborto? Não. Ama onde Deus te colocou, quem colocou do seu lado, dá o melhor de si, nunca se canse de fazer bem. Não é o bem, porque o bem pode ser interesse pessoal. Faça bem tudo o que você for fazer. É esse o recado, é esse o caminho. Você vê que o Divaldo criou um monte de filhos, né? Um monte de filhos. Uma vez eu fui lá, foi em 2005, eu fiquei 5 horas e meia na casa dele, vendo aquilo tudo, aquela obra toda, e ele tinha 3.300 alunos na mansão, dia inteiro. Olha, 3.300 almas que tinham escola, comida, aprendizado, recreio, tudo. Isso durante anos. As pessoas são inseridas na vida, na educação, nos projetos do bem. Então, você pensa bem, ele fez isso e se sacrificou por essa obra a vida inteira, né? Ele tinha que manter isso de alguma forma. Você vê que nós vimos uma Ivone que não fez isso, mas que amou, que fez o que pôde pelas pessoas, que foi uma espírita notável. Você vê um Chico que nunca construiu uma instituição e que, no entanto,
Ele nunca construiu uma instituição, nunca, nunca. Ele ia para conversar com as pessoas, os amigos vinham, traziam cestas básicas, dinheiro, ele distribuía, ele repassava. E olha a grandeza do Chico, e olha a grandeza da Dona Ivone. Então, depende de cada um. Cada um é inserido num contexto e Deus é que sabe. Então, tem uma frase do Chico que fala assim, é preciso florescer onde Deus te plantou. Faça isso, floresça no amor. Não precisa de mais nada. Porque já está no contexto necessário para a sua evolução. Muito bom. A Fernanda Linhares. Na sua opinião, Wagner, as casas espíritas correm o risco de fechar com o retorno das atividades presenciais? O que nós, trabalhadores, podemos fazer, já que a nossa melhora se deve a ela? Abraços. Nós estamos com um grande desafio e realmente, assim, é preciso ter muito cuidado, porque nós desconhecemos esse vírus ele está desafiando a própria ciência, né? Mesmo com as vacinas, a gente entende que a gente vai precisar ter um pouco de paciência. Por exemplo, eu moro num lugar em que as igrejas daqui foram autorizadas a ter uma pessoa por banco. Então, a igreja católica vai voltar. Mas acima de 60 anos, as pessoas não podem ir, pra você ter uma ideia. Então, vai começar uma missa, uma pregação, mas dentro desse critério. Nós ainda não vamos voltar com o centro espírita, porque está tudo muito nebuloso e a gente não pode colocar vidas em risco. A gente precisa fazer o nosso papel cidadão, a gente precisa ter responsabilidade. Mas a gente está procurando fazer reuniões de oração, de vibração, a gente faz lives, a gente lê, a gente está aproveitando esse tempo para se enriquecer na cultura espírita, no autoconhecimento, no domínio das nossas emoções, da nossa estrutura psicológica, das nossas vibrações, porque vem me dizer que a pessoa que está limitada, que tinha uma vida livre, ela não sente incômodo. Tem muita gente surtando, tem muita gente enlouquecendo, tem muita gente violenta. Então a gente vai procurando equilibrar o processo, porque isso é um aprendizado importante. Muito médium que achava que só funciona em reunião, que precisa ir lá para, vamos dizer, despejar espírito, está aprendendo a se autocontrolar. Essa é a verdadeira educação. Porque ele sente a influência, o assédio, e ele não pode dar chilique, porque ele está num ambiente de casa, ele está num ambiente onde às vezes as pessoas nem entendem o assunto, então ele precisa aprender a fazer suas preces, a mentalizar envolvimento para essas entidades. Então a gente está tendo um aprendizado extraordinário. Porque o Emmanuel disse no livro O Consolador que chegaria o dia em que a humanidade iria se ensimesmar. O que é isso? Voltar para dentro de si. E chegou esse tempo, com o vírus. Então, assim, por mais que esteja abrindo, a gente não pode voltar ainda à vida normal. Porque nós temos a ameaça de uma segunda onda. E mesmo depois a gente não sabe como é que... Outro dia eu tive notícia de uma pessoa jovem que o coração dela voltou apenas 50%. Ele não tem mais a potência antiga, porque o vírus destruiu as possibilidades cardíacas dele. E é uma pessoa jovem, que não era do grupo de risco. Então você vê que o vírus está deixando sequelas. E nós não podemos achar que é uma gripezinha, como disse um irresponsável que dirige o nosso país. Então é preciso que a gente tenha cuidado. O mundo inteiro está tendo cuidado. E a gente precisa acreditar que é sério. Nós podemos nos destruir se a gente é voluntário a enfrentar irresponsavelmente a situação, ou podemos destruir os outros, levar miséria para os outros. Eu não queria destruir minha mãe. Eu não gostaria de destruir uma criança da minha família, uma pessoa mais jovem da minha família. Então a gente tem que ter cuidado, não é? Então é preciso que a gente tenha muita fé em Deus e procure fazer o melhor dentro da exiguidade e recursos que a gente tem agora. A gente pode orar pelas pessoas. Eu faço evangelho todo dia, para o mundo, para as pessoas. Eu usei essa prática fora as lives, fora os meus estudos, mas eu tenho essa prática. Toda manhã eu faço as minhas orações, leio evangelho, procuro comentar as lições, sozinho, para poder contribuir. E tem muita gente fazendo isso. Olha que mundo melhor que a gente cria a partir dessas práticas. Então, é por aí que a gente entende.
O pessoal que está chegando agora, a gente pede para que as perguntas sejam enviadas por e-mail, espiritismoresponde@gmail.com, para que a gente possa colocar aqui no programa. Eu até entendo, porque a pessoa pega um gancho no que você fala e quer escrever sobre, não é? Mas se encaminhar, a gente também responde depois, né? A Saletier Buzetti está dizendo, Wagner, se uma planta tem um princípio inteligente, ela que veio de uma semente, por exemplo, e vai produzir os frutos com novas sementes e que também terão seu princípio inteligente, então pergunto, a planta cria princípios inteligentes? Se o espírito que anima um corpo humano usou corpos de símios no início e esses mamíferos vieram dos répteis, ramo que se bifurcou entre mamíferos e aves, pergunto, qual a função do princípio inteligente estagiar em um corpo de aves e não ir direto aos corpos dos mamíferos? Quando a gente olha, as questões que ela colocou são complexas. A gente tem que entender os princípios inteligentes como a gente entende os seres inteligentes. Os seres inteligentes estão numa escala que Kardec estabeleceu, de impuro até o puro. Então, do impuro, ou seja, que não tem pureza nenhuma, até o puro, que é Jesus, você vai ver um degradê. E ele fez uma classificação em 10 condições como sugestão. Porque entre um degrau e outro, existe também um degradê de evolução. Então, você note que da mesma forma que os seres, nós temos aqui na Terra, espírito bruto, espírito melhorzinho, espírito muito melhor, espírito notadamente melhor, espírito em condição mediana, espírito em condição superior à média, espírito superior, espírito puro. Eu estou dando uma ideia, Você vai ter princípio inteligente com habilidade em todas as manifestações de órgão e de sistemas que existem. E não tem como a gente contar. Então, você vai ter princípio inteligente que está no mineral. E o mineral tem ele denso, como a rocha, tem o mineral como água, e tem o mineral como gás, como estado gasoso. E aí? Você tem mineral em todas as instâncias. Você vai para um vegetal. Você tem vegetal de todo tipo. De todo tipo. Você tem, por exemplo, no reino verde, você tem os chamados, as células que constituem as folhas verdes são chamadas de cloroplastos. São elas que captam a luz do sol e conduzem aquele estímulo para dentro. Aquilo vira o quê? Seiva, nutriente da planta. E você vai ver que a planta é complexa. Então, quando você vai para o reino animal, você vai ver desde o mar, você vai ver peixe, réptil, anfíbio, as aves, os mamíferos. E dentro disso, escalas que vão... Porque você pega, por exemplo, uma ave, você vai ver um passarinho de um jeito, um passarinho do outro, uma pomba, você vai ver a águia, não é? E aí você vai ver... Então, o que você entende? O princípio inteligente, ele estagia em várias condições, não só nas espécies, mas dentro da espécie, ele é induzido a ter funções diferenciadas. Porque nós temos princípio inteligente que está ligado à célula do fígado, mas tem princípio inteligente no nosso perispírito, está ligado ao neurônio, ao músculo cardíaco, à função cardíaca, à função renal, à função epitelial. Vocês entenderam? Então, assim, eu estou dando uma ideia para a pessoa entender que o pensamento em evolução não pode ser linear, como ela colocou. Não é 1 mais 1 são 2, não. É difuso. É difuso. A gente comenta para dar uma ideia, mas o estudo é complexo, muito complexo. E não tem como contar princípio inteligente. Se nós temos, segundo André Luiz, em torno de 24 bilhões de almas, e os princípios? Não tem como contar. Porque cada alma que está no planeta tem um perispírito. E nesse perispírito, ele é constituído de quê? De princípios inteligentes. Eu não quero complicar a situação para a pessoa, mas estou mostrando para ela como é que é complexo o estudo. Não é um estudo simplista. O perispírito é constituído de incontáveis
princípios inteligentes, que estão evoluindo nas funções de cada, vamos dizer assim, centro de força do perispírito, que são 7, e cada um deles vai estabelecer no corpo físico uma zona de órgãos que vão atender o quê? A decodificação daquela potência que está ali como uma central de computador. Então você vai ver que esses princípios é que dão vida para as células físicas. Por isso que quando a alma sai do corpo, o corpo estiola. Porque, além da vitalidade, os princípios inteligentes é que dão inteligência às células, para elas fazerem o trabalho delas, cada uma delas com uma especificidade. Isso vai no perispírito. Isso não fica no corpo. Então, estou dando uma ideia. Então, eu digo para ela que não é tão simples como ela raciocinou. É complexo. Entendeu? E os princípios, eles vão evoluindo. Por exemplo, um princípio que está no mineral, ele vai evoluir para o vegetal. Do vegetal, ele vai para o animal. Do animal, ele vai para o homem. Até que um dia, não se sabe quando, porque não tem tempo para contar isso, ele vai se tornar um ser que pensa e sente. Aí ele é ser. Por enquanto, ele é princípio. Ele é princípio, porque ele não é autônomo, ele não tem ciência de si. O que diferencia o princípio do ser inteligente é exatamente a condição dele de evoluir, a condição dele de se autogerenciar. Quando o pensamento contínuo desabrocha na mente, então formalizada, aí é ser espiritual, não é mais princípio. Mas até o orangotango é princípio. Princípio. Então, assim, nessa escala é isso. Agora, a última questão dela é que eu esqueci, que eu ia até responder e esqueci. Você... Olha aí, Márcio. No finalzinho. Rapaz, eu até mudei de pergunta aqui. Ah, tá. Porque no finalzinho ela falou uma outra coisa que eu lembrei, mas eu tive que remontar a evolução e acabei esquecendo. Ah, peraí, achei. É que são milhares e milhares aqui. Ela de perguntas, mas qual é a função do princípio inteligente estagiar no corpo de aves e não ir direto aos corpos? São inúmeros, porque, por exemplo, você vai... Se você pega uma ave, ela voa, e conforme a altura que ela voa, ela está preparando o princípio inteligente para lidar com ar rarefeito. E quando você estuda a ave em evolução, a ave é o símbolo do pensamento. Quando o princípio inteligente vai, você não sabe se ele vai constituir, por exemplo, no ser humano, no perispírito do indivíduo, se ele vai fazer parte do sistema respiratório, ou se ele vai constituir, em razão de sua evolução, da sua peculiaridade, aquelas estruturas do cérebro que vão te dar, vamos dizer assim, uma capacidade de lidar com o abstrato, que é o infinito, que seria o mais rarefeito. Não sei se a pessoa pegou a ideia. Mas é muito bonito isso, viu? Muito bonito. Tudo tem função. Primeiro ela é física, depois ela é psíquica, depois ela é eminentemente espiritual. É uma cadeia. Vamos lá, agora eu me perdi aqui. É que realmente são muitas as perguntas e eu permaneci aqui. Bom, vamos lá. A Maria de Lourdes Silva. Parabéns pelo trabalho de vocês. Como o Espiritismo explica a síndrome do autismo? As informações, além daquilo que a ciência já traz, né, e que a gente vai respeitar, eu tenho um interesse muito grande pelo depoimento de Chico Xavier, que numa entrevista, indagado sobre o autismo, ele explicou o seguinte: o autista, ele se nega a assumir uma nova vida, ele reencarna contra a vontade dele, e por isso ele cria um mundo paralelo, ele não conecta com aquele tempo. É como se ele vivesse alienado, né? Daquele contexto existencial para o qual ele foi trazido. Então, para mim, eu ainda não vi nada superior ao que o Chico definiu com a sua fala. E ele usou isso uma vez até para dizer que existe o autismo biológico, né? Que o espírito não compartilha, ele não se insere no corpo para assumir uma vida e recomeçar.
como existe o autismo comportamental, né? Num nível, assim, bem psicológico. Porque uma vez ele falou assim, olha, nós médiuns, com tarefa específica, se a gente não tomar cuidado, a gente vira um autista em vida. Porque veja o meu caso, eu convivo tanto com os espíritos que se eu não tivesse os meus gatos, cachorros, meus amigos, minha tarefa, e eu não tivesse amor por isso, eu alienaria do mundo. Que é o que os espiritualistas fazem, né? Eles começam a se desinteressar do mundo, desinteressar. Eu tive a oportunidade até de conversar com uma pessoa, quando eu morei na Inglaterra, que ela me procurou por indução de amigos do Brasil, e ela era seguidora do Trigueirinho. E era uma pessoa notável, casou-se com um britânico de muito recurso, e teve 2 filhas, mas eu notei, e eu cheguei a conversar com ela, eu notei que ela estava, assim, tão interessada no espiritualismo trabalhado ali pelo Trigueirinho, que ela começou a menosprezar o seu relacionamento com o marido, por exemplo. Ela começou a se desinteressar pelas posses, a ponto de querer doar o patrimônio que era das filhas para a instituição do Trigueirinho. Então, assim, eu privei com ela muito tempo, conversamos muito, e ela trabalhava com psicologia lá, e a gente chegou a conversar sobre isso, porque você não pode perder a conexão com o movimento do mundo. A gente reencarna no mundo para ser cidadão, não é para ser espírito. Se fosse para ser espírito, você ficava no além. Então, tem muita gente, eu não estou falando que o Trigueirinho fazia isso, porque ele beneficia muita gente. Ele tira o materialismo, o excesso de materialismo de muita gente. Ele fez um trabalho, a gente respeita, todos os espiritualistas têm um trabalho, mas a gente precisa tomar cuidado para não alienar, que foi o que o Chico quis dizer na tarefa espírita dele. Então, tem muito espírita que começa a maltratar o mundo, a rechaçar o mundo, mas se não fosse o mundo material, ele não evoluiria. E é preciso dar um show na matéria, não fora da matéria. Porque fora da matéria é teoria, a prática é no corpo. Eu tenho sim que ser cidadão, eu tenho que cumprir minhas funções, meus deveres. Eu não preciso ser passional, não preciso. Eu não preciso sair gritando, não preciso quebrar as coisas, não preciso ser irreverente. Eu preciso dar o meu testemunho. O Chico trabalhou 35 anos, ininterruptos, sem faltar um dia, porque ele tinha o compromisso de dar aquele exemplo para a sua própria consciência. Ele nunca malbaratou o trabalho dele, não é? E ele cumpria suas funções no lar, criou vários irmãos, sobrinhos, sem nunca reclamar. Ele cumpriu o seu trabalho cidadão. E é preciso que a gente entenda no exemplo dele o que nos cabe. Por aí. Eu gosto de ouvir o trem aí, um apito, eu lembro daquela comunicação do Chico. Lá em Pedro Leopoldo, né? Sinfonia dele, em Pedro Leopoldo, maravilhoso. Foi o Emmanuel, né? A Marina Queiroz. Animais domésticos, como cachorro, podem ter influência de obsessores assim como nós humanos? Não tem influência porque ele não tem psiquismo, não tem mente. Mas eles podem pressentir um ambiente mais agitado, mais pesado, e naturalmente mostrar o medo, a agitação, porque aquilo, de uma certa forma, por exemplo, se você pode irritar um cachorro, vocês entenderam? Isso é normal, irritação elementar, como também carinho, e ele vai e se entrega. Não é uma atividade consciente, mas ele tem sensação. A gente diria, o animal tem sensação. Ah, mas animal vê, por exemplo, cavalo vê fantasma e inclina e não vai. Sensação. Não é uma percepção clara. É uma sensação, porque a sensação, ela sente frio e calor, isso é o básico, mas ela sente também ameaça e conforto. Entenderam? A sensação de conforto e de ameaça. O animal tem isso. Isso é básico, isso é elementar. O animal tem isso. Nós temos isso também. A gente sente esse frio e calor, a gente sente constrangimento ou relaxamento. O animal também sente isso. Isso é básico. Agora, eles não elaboram mentalmente isso. A diferença é essa, tá?
Muito bom. A Thelma Cerqueira pergunta: gostaria que falasse sobre como é o trabalho dos socorristas na espiritualidade, já que são muitos irmãos que partem todos os dias, como esses irmãos, e como esses irmãos são recebidos devido ao coronavírus. Para onde esses irmãos são encaminhados? Haveria um hospital ou colônia sobre as cidades do mundo em uma situação de pandemia? Seria semelhante à narração de André Luiz no livro Nosso Lar, quando recebem os desencarnados da Segunda Guerra Mundial? Enfim, como deve ser a recepção dos desencarnados em pandemias no plano espiritual? Não muda muito, não. Ela deu uma ideia boa da obra de André Luiz. Mas o que se nota, né, o que se tem informação generalizada por médios idôneos, é que os espíritos estão fazendo um trabalho o mundo espiritual conhece melhor o mundo físico do que nós. Então, eles já têm previsão das coisas, de acontecimentos. Porque, por exemplo, o vírus é um acontecimento natural. Não tem maldição de Deus, não tem praga de Egito, nada disso. É um acontecimento natural, é um desequilíbrio da nossa natureza, em razão do nosso comportamento. Né? Olha, a gente não tem acesso à manipulação que os laboratórios fazem, financiados por grupos corporativos de interesse, porque existem guerras químicas. Depois de que começou a guerra química, começou um problema muito grande de desequilíbrio na natureza. Então a gente tem muita coisa aí que foi o homem que elaborou, o homem que incentivou, né? Então, assim, o progresso tem disso. Os cientistas acham que são eles, e os que pagam eles acham que são donos do mundo e vão aventurar, né? Vão se aventurar. Isso é do homem, mas é um processo de aprendizado. A gente lamenta, né, a falta de critério, de ética, que é o que a gente falou antes. Como falta ética, o respeito à vida, à natureza e aos povos, às pessoas, então a gente vai brincando, né? Se a gente soubesse o que é o mercado financeiro, a gente nem acordava de manhã, né? A gente vê como que ele se estabelece, como que as pessoas estão por trás disso para poder fazer dinheiro e ter esse poder que manda no mundo e que faz do mundo essa coisa triste de expiação e prova. Mas nós precisamos disso, porque toda potestade vem de Deus. Então, a lei permite que os vilões surjam, que os oportunistas surjam, e que quem tem que espiar, espie, e quem precisa aprender na luta, na dificuldade, aprenda. Uma é expiação, outra é prova. Então, a gente nota que essa ciranda, né, ela acontece. Então, os espíritos, conhecendo o jogo humano, eles têm como antecipar seus acontecimentos e criar canais de auxílio, de orientação. Na verdade, eles sempre fizeram isso na história da humanidade. Agora, com o Espiritismo, a gente foi inserido, por misericórdia, pelo conhecimento antecipado da vida espiritual, que é o que o Espiritismo faz conosco, a gente foi inserido em capacitação de trabalho para coadjuvar os espíritos. Então, a gente, através das reuniões mediúnicas, que usam os médios, a gente tem uma espécie de, não telescópio, nem microscópio, mas de um instrumento que é o mediúnico, para poder observar o movimento espiritual. Então, a gente vê que tem gente que desencarna e ainda fica um pouco em casa, como é o caso da senhora que contou para nós, que vê o marido, é natural ficar, porque Deus não usa violência, né? Ele vai sendo preparado até a hora que ele queira se encaminhar, e não oferece risco, não é que é um problemão, a não ser que a pessoa tivesse destrambelhada, por exemplo, um suicida perturbado, ficar dentro de casa, pode induzir as pessoas a terem a mesma ideia. Então, há um cuidado nesse sentido. Mas uma pessoa que desencarnou e que tem um relativo equilíbrio, ela fica, às vezes, muito tempo. É mais comum do que a gente pensa, ficar em casa, com as pessoas que amam. Porque é um ambiente protegido até, né? É o clã dela, é o que ela conhece, é o conforto dela. Então, os desencarnados vão preparando até que ela pode ser conduzida. Eles não arrancam a pessoa de casa. Eles não fazem isso. Há um preparo. Então, o que a gente vê é que quem tem condição, que já está no hospital e tudo, eles são conduzidos para outro hospital, vão se descobrir desencarnados lá. Mas existe, assim, uma legião de espíritos que precisam trabalhar no bem e que vão realmente prestar o seu concurso fraterno. Nossa,
todos nós que desencarnamos aqui, sabe qual que vai ser a nossa função? Ajudar a quem conhece menos, a quem tem ignorância, a quem está desviado do caminho, porque a gente já tem condição de prestar algum auxílio. Nós vamos preparar e vamos incorporar essas equipes que trabalham. Então, é assim que funciona. E, principalmente, se a gente aproveitou o conhecimento espiritual para fazer o bem, então a gente continua na tarefa. Não tem seccionamento, né? A gente vai precisar de um tempo para se preparar psicologicamente para se assumir espírito e não mais encarnado. Depois disso, o trabalho continua, né? É bom ir treinando aqui na Terra, ajudar as pessoas. Por isso a gente é espírita. Porque no plano espiritual a lida vai ser mais intensa. A Jussiara Lichakovsky gostaria de saber como foi afirmado há pouco que em 2057 começará um mundo de regeneração, onde haverá provas, porém não expiação. Então terá ainda muitas pandemias e talvez guerras para fazer uma limpa, entre aspas. A gente não acredita nisso. Porque é o seguinte, existe no processo da vida... Quer falar? Deixa, Márcio. Existe no processo da vida... Olha, gente, não é só com guerra e pandemia que os processos de depuração acontecem, né? A guerra é uma escolha humana, a pandemia também foi, tá? Não é nada de Deus, é da lei, a cada um segundo as próprias obras. Nós estamos herdando os nossos desequilíbrios e estamos aprendendo a conviver com eles. Porque essa questão de vírus sempre existiu. Antigamente a lepra, vamos dizer assim, ela não era conhecida, o medicamento para ela não tem tanto tempo. Nós tivemos a tuberculose, nós temos outras pestes que hoje são estudadas. Então a gente entrou numa era de mais ciência e a gente vai conseguindo inibir esses processos. Mas nós temos tantas provas no campo interno, provas de convivência no lar, provas de convivência na profissão, provas de convivência na sociedade, na religião, que não precisa de guerra. Não precisa. Se os espíritos não nos protegessem, os espíritos do bem, se eles não tivessem processo de nos visitar à noite, nos dar assistência, né? Se a gente não tivesse essa assistência que simboliza a misericórdia de Deus, os obsessores nos induziriam à loucura. Muito pouca gente sobreviveria são na Terra, porque as obsessões tomariam e se tornaria uma loucura coletiva, como já aconteceu. A gente só não passa por isso porque a gente recebe assistência à noite, durante o sono, ou durante o dia, através de circunstâncias que eles conduzem. Por isso é que quer dizer aquela questão 459. Não é de ordinário, mas frequentemente são os espíritos que vos dirigem. Frequentemente. De ordinário significa que você não tem livre-arbítrio. Então, a tradução ideal é, frequentemente são eles que vos dirigem. Porque você vai se associar por uma prece, por um pedido. Oh, meu Deus, quando você fala, oh, meu Deus, é uma oração. Quando você pensa assim, oh, meu Deus, me ajuda. Às vezes você só pensa, oh, meu Deus, que dificuldade. É uma súplica. Isso é uma súplica. Então, vem um amparo, porque você solicitou esse amparo, entendeu? Então, assim, é preciso considerar isso tudo no nosso dia a dia. Tem muita misericórdia. A gente chega lá. A Giovana Comata. Meu marido desencarnou no início desse mês depois de uma luta contra um câncer. Recebi uma mensagem de uma pessoa conhecida que no dia de seu desencarne, seu espírito tinha sido levado à pátria espiritual pela manhã, mas o falecimento se deu no final da noite, por volta das 23h40. Isso me deixou muito confusa. Tento estudar um pouco a doutrina. Pelo que li, se o espírito tiver mérito, é amparado pelo seu guia ou parente desencarnado até o rompimento do fio de prata. E só assim pode regressar ao verdadeiro lar. Pergunta, como se dá o desenlace do espírito na hora da morte? É complexo isso, né? A informação que ela recebeu, ela está um pouco truncada. Assim, dessa forma, não há registro no histórico doutrinário. Então, é preciso ter cuidado com as informações. A pessoa pode ter entendido errado. A pessoa que deu essa informação pode ter visto ele desdobrar, por exemplo, por indução espiritual, né? Viu ele desdobrar e
achou que foi embora. Não foi. Desdobra, às vezes o espírito dele foi levado, por exemplo, na beira-mar, ou para um campo bonito, para dar uma respirada, uma aliviada, mas não necessariamente para desencarnar. Porque esse desligamento, se a pessoa é mais tranquila, mais equilibrada, ele se dá até com relativo equilíbrio, dentro daquelas 24 horas ali do desencarne, ou até 48, ou até 72. O Emmanuel fala para respeitar 72 horas para cremar, porque pode levar até 72 horas. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Depende da pessoa, se ela realmente é muito agarrada ao corpo. Porque às vezes ela era no corpo, tinha preocupações, mas quando ela desencarna, ela se sente tão elevada pelos apelos espirituais que ela se deixa levar. Então tudo muda no último momento. A gente não tem como julgar, mas a pessoa geralmente fica próxima, ela não fica distante do corpo. Não necessariamente no mesmo ambiente, às vezes no ambiente, às vezes num cômodo próximo, às vezes num parque, às vezes numa condição que os espíritos criaram ali para ela se isolar. Então, é preciso ter cuidado, viu, gente? Porque não é assim, preto no branco, não é. Cada caso é um caso, tá? Mas lembrar, sempre tem muito amor no universo. Só se a pessoa não quiser, mas tem muito amor no universo. Márcio do céu, a bateria. Bateria está acabando? 9 em ponto. Gente, então a gente vai pedir desculpas para o pessoal. Infelizmente, a gente vai encerrar por hoje, mas no próximo sábado voltaremos com Espiritismo Responde e você pode enviar sua pergunta para espiritismoresponde@gmail.com e é com muito prazer e carinho que a gente vai colocar. A gente está seguindo uma ordem, tá? À medida que o pessoal vai mandando as mensagens, então é bom acompanhar o programa e, claro, deixar o seu like aqui também na Rede Amigo Espírita. Wagner, boa noite, que Jesus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Márcio, pela intermediação aí, e obrigada a todos vocês que assistiram. Hoje nós estamos lembrando o aniversário do Dr. Bezerra. Nós vamos pedir a ele esse coração maravilhoso, que possa espalhar luz de conforto e alegria, em nome de Jesus, em nome de Maria, quem ele reverenciava, por todos os lares, por todos os corações. Lembrando também o querido Arnaldo Rocha, que cuidou muito bem do Chico e Pedro Leopoldo, né? Que hoje também é aniversário dele. Então, paz e alegria para vocês. Muito obrigado pela atenção. Um beijo no coração de todos. Até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Até lá.